Hoje eu vim exclusivamente falar com vocês aqui no canal do YouTube sobre uma coisa que eu amo, um assunto que eu adoro, mas que no fundo, começou com uma dor que eu tinha. Pois é, por que eu tô falando tudo isso? É uma dor que existe, inclusive, desde a época que eu estudava moda, né? Fazia faculdade de moda. Que é o preconceito que as pessoas têm com a palavrinha mágica chamada tendência. Pois é, a palavra tendência, ela sofreu muitos rótulos, muitas teses, muitas teorias, ela acabou entrando num limbo, na verdade, onde as pessoas criaram um certo preconceito da palavra. Por quê? A partir do momento que a moda se popularizou no Brasil, e isso veio muito forte, né, na época dos anos 90, 2000, e com as influenciadoras isso ganhou um alavanco ainda mais forte, maior, a palavra tendência ficou muito no pejorativo. E aí as pessoas começaram a vincular o que é modinha e o que tem que usar, porque dita-se uma moda, como tendência. E não necessariamente. Tendência vai muito além do que isso. Tendência, ela é o modo que vem de moda, de como a gente se comporta. E os grandes estilistas, quando eles fazem um estudo para tentar prever o futuro, em momento algum eles estão querendo ditar uma ditadura da moda, onde você só vai ser aceito se você usar aquilo que eles denominaram como uma possível tendência para uma determinada época. Não é isso. É porque eles têm uma sensibilidade muito clara sobre isso. E aí, por isso, ao invés de falar sobre tendência, eu vim aqui falar para vocês sobre Zeitgeist. What the fuck? Pois é, pessoal. Zeitgeist. Zeitgeist não existe uma tradução nem para o português, nem para o inglês. Sim, meus caros, estou poliglota, quase falando francês, alemão e japonês com vocês. Sim, Zeitgeist vem do alemão e significa espírito do tempo. É muito bonito. Para mim, é uma das palavras mais bonitas que existem, assim como saudades no português. Espírito do tempo, e essa palavra veio do Herder, em 1769, onde ele estava construindo uma crítica sobre uma arte, e aí ele trouxe isso, esse termo, esse vocabulário de Zeitgeist, né, de espírito do tempo. O que é, afinal, o tal do espírito do tempo, né? É quando você entende um ambiente sociopolítico, cultural, artístico daquela determinada época, daquele determinado tempo, e o quanto ele impacta dentro de todo um processo artístico, cultural e moda. Porque moda, pode parecer que não, mas moda é arte. Muitas vezes, tá? O que acontece é que a moda, quando ela entra no prêt-à-porter, ela se populariza e a tendência acaba criando esse preconceito. Porque é tudo efêmero, tudo muito rápido, uma coleção dura 20 dias e aí a gente acaba transformando a tendência em modinha. Mas o Zeitgeist vai muito mais que isso. E aí, pra gente entender e ter alguns exemplos de Zeitgeist, a gente vai voltar um pouquinho no passado e falar um pouquinho de história da moda, né? História da moda e usar alguns exemplos. Então, as principais situações históricas da humanidade trazem exemplos muito óbvios do que são Zeitgeist. Então, um bom exemplo é o primeiro pós-guerra, mais ou menos em 1920, onde Coco Chanel teve, assim como Poiret, teve uma sensibilidade incrível de entender que a mulher estava se emancipando. A partir do momento que os homens vão para a guerra, as mulheres vão para as indústrias e elas precisam do quê? Liberdade. E aí elas passam a usar calças, se libertam dos espartilhos e começam a ter um cuidado também com o seu visual. E como a gente não tinha tantos produtos de beleza como nós temos hoje, elas passam a usar chapéus. Outros Zeitgeist também vem pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente precisa entender que tínhamos muito aviadores, né, por causa da aviação, que era muito forte, aeronáutica muito forte, pós-guerra também, lembrando disso, e também tínhamos
muitos mineiros nas mineradoras usando uma lona muito resistente para aguentar, né, os trabalhos pesados que eles faziam. E aí a moda do aviador com a moda dos mineiros se juntam e a gente chama isso de trickle-away, ou seja, vem das ruas e vai para cima, não foi Coco Chanel, né, que a gente chama que é de cima para baixo, é trickle-away, de baixo para cima, onde a gente vê uma tendência super forte de rock and roll e os roqueiros, a música que também tem muito a ver como arte e tem muito a ver nessa história toda de Zeitgeist. Os roqueiros passam a usar jaquetas de couro, lembrando, remetendo à história dos aviadores, os óculos de sol, muitos deles Ray-Ban, e as calças jeans todas destonadas, trazendo aí uma moda super forte. Assim como os anos finais, né, dos anos 60, início dos anos 70, a gente tem os hippies, a moda hippie, né, estampas florais, um cabelo mais livre, calça boca de sino, onde eles estavam contra a guerra, ditando paz e amor. E a gente vai ver isso em quase todas as décadas, né? Óbvio que tem vários Zeitgeist na mesma década, mas eu estou trazendo aqui a pincelada principal que ditou e que virou um marco daquela década. E eu acredito muito que a gente hoje passa por um período importantíssimo sobre Zeitgeist. A gente já estava vendo uma forte influência, trickle-away mesmo, das pessoas, mas muitos estilistas já vinham questionando como que a gente ia lidar com a questão do conforto. Vi Victor and Rolf em 2006 trazendo modelos vestidas de edredom com seus travesseiros em forma de chapéus, e eles fazem essa releitura há um ano atrás, mais ou menos, num vestido quase que de noiva praticamente, meio que fazendo um protesto e ao mesmo tempo questionando o posicionamento da tecnologia, né? Quanto mais tecnologia, menos a gente precisa sair de casa, porque tá tudo na palma da nossa mão. Então, entre outros, tá? A gente começa a estudar tudo isso e a partir do momento que eu, sempre muito ligado em desfiles de alta costura, que geralmente são tendências que estão mais latentes, vejo a gente fazendo Pillow Challenge, né, os desafios em TikTok, onde as pessoas colocam um travesseiro, um cinto na frente do corpo, usando como se o travesseiro fosse vestido, me remete muito a todas essas questões de estilistas de alta costura desfilando há alguns anos atrás e a gente hoje dentro do nosso espírito do tempo. Óbvio que a gente está muito no presente ainda disso, a gente não consegue identificar isso como um Zeitgeist, mas provavelmente a gente vai ter aí algumas teorias do que vai ser, principalmente pós-Covid, tá? Então já estamos falando de muito conforto, moletom, libertação de várias coisas, como uma fase, uma onda, depois outra onda, quando as pessoas voltam a interagir entre si, muito brilho, mistura de muitos estilos, e talvez uma terceira onda, que eu não vou dividir com vocês agora, vou deixar para essa pincelada jogar mais para frente. Mas para mim, eu até acredito que do mesmo jeito que Coco libertou a gente de espartilhos, eu acredito numa tendência da libertação dos sutiãs, tá? Nossa, que disruptiva! Um pouco, mas sei que o sutiã hoje é uma questão. Eu posso aqui dividir um momento pessoal com vocês. Eu não uso sutiã há mais de 10 anos, eu só uso top. Mas uso alguma coisa, né? Não sei se a gente vai se libertar de uma forma tão brusca, mas acredito que logo, logo. E do mesmo jeito que a gente tem aí várias questões políticas e sociais que nós estamos vivendo, que eu ainda não consigo entender ou prever como que isso vai refletir, mas em breve vai. Que são as questões do antirracismo, entre outras questões, tá? As questões políticas, a própria máscara, né? Eu já tinha visto máscaras em muitos desfiles e hoje ela é um acessório fundamental na vida de todo mundo. Então, eu acredito que a gente vai assumir aí
novos posicionamentos e vai ter uma nova forma de se vestir, porque a nossa roupa, ela é um reflexo daquilo que a gente está passando, né? Aquilo que a gente sente aqui dentro, a gente inconscientemente ou conscientemente transmite na nossa roupa. Então essa necessidade de usar a cor que eu tenho é uma forma de eu querer buscar a energia de algum lugar, e eu busco em vários lugares, mas principalmente da cor. Do mesmo jeito que eu sei que tem muita gente que está usando cores mais acinzentadas porque estão dentro de casa. Tem várias questões aí. Tudo isso para dizer que eu tenho um workshop de tendências e vou trazer mais novidades para vocês e para pedir encarecidamente para vocês desmistificarem o conceito que vocês têm sobre a palavra tendência. Tendência é muito mais do que vocês imaginam. É muito mais do que uma modinha simples e passageira, onde algumas marcas específicas de varejo criam para vocês consumirem. A tendência, ela vem do espírito do tempo, de um comportamento, de uma sociedade que está passando por algo muito importante e que vai refletir esse comportamento na forma como ela age e como ela veste. E, só para concluir, um grande exemplo a gente nunca vai conseguir reproduzir o mesmo zeitgeist que a gente teve em, por exemplo, 1920. Ah, Maria, mas se eu me vestir igual, se eu me comportar igual, você não é aquela pessoa, você não estava naquela sociedade inserida e passando pelos questionamentos, pelos problemas, pelas dores daquela pessoa. Você é outra, tudo, né? Cor de cabelo, esmalte de unha, tudo. Não tem como a gente voltar. É o espírito do tempo que foi, passou. E agora a gente está construindo um novo. O que eu mais gosto quando as pessoas falam de conceito de tendência, e a Silvia, que eu amo de paixão, minha professora, fala muito bem, a tendência, ela é um carro em velocidade, dirigindo, mas que está sempre olhando para o retrovisor para entender o que passou e para onde ela está indo. Então, para mim, essa é a melhor classificação da palavra tendência. Espero que tenham gostado. Trago mais novidades no próximo episódio. Beijo, outro.